Bem, hoje no nosso quadro Vamos Viver Bem, eu tenho o maior prazer de estar aqui hoje com o Dr. Roger. E lógico, conhecer um pouquinho a história dele, porque a gente sabe que como cirurgião faz umas cirurgias maravilhosas, a gente já sabe. Vamos conhecer um pouquinho do Dr. Roger. Doutor, para a gente é um grande prazer estar aqui hoje, falando e conhecendo um pouquinho a tua história. Conta pra gente há quanto tempo que o senhor está nessa área maravilhosa, que deixa a autoestima da mulher lá em cima, porque é o que todo mundo quer, é ficar de bem com a vida, não é, doutor? Sim, realmente. Então, eu sou formado desde 96, ou seja, está completando 20 anos agora que eu terminei a faculdade. Após a faculdade, aí para a formação, né, do cirurgião plástico, eu fiz, são 5 anos, né, no total, sendo 2 anos de cirurgia geral e após os 3 anos de cirurgia plástica, né? Só assim que é possível depois, além disso, depois você tem uma prova, né, para título de especialista, né? Sim. A faculdade eu fiz na Universidade Severino Sombra, no Rio de Janeiro, onde desde o início da minha formação eu já tive contatos com alguns professores que davam aula de anatomia, que eram cirurgiões plásticos no Rio de Janeiro. E então aqueles que são tops ali. Já comecei com, eu já tinha uma certa tendência, assim, já gostava todo o assunto relacionado à cirurgia plástica. E isso acho que acabou assim acentuando ainda mais o meu desejo, né, de realmente me tornar um cirurgião plástico. Desde o início, como eu já tinha essa ideia, né, do que eu queria, a minha faculdade, desde o início, eu já comecei a frequentava muito anatômico, fui monitor de anatomia, depois fui monitor de técnica cirúrgica, depois atendi um pouco em emergência também, que eu acho que faz parte da formação do cirurgião plástico, esse contato com a emergência, porque existe, né, dentro da área de cirurgia plástica emergências como queimados, como os traumas de face, mão, né? Então já começou aí no início. E depois, finalizando a faculdade, fiz a residência em cirurgia plástica aqui em São José do Rio Preto, que não tem como negar, é um polo, né, brasileiro, se não até a nível mundial, né, de cirurgia plástica. Sim. Sempre foi. Tem todo mundo para cá. Exatamente. Mato Grosso, Minas Gerais, São José do Rio Preto. Exatamente. Então, e o meu consultório, eu finalizei, né, a residência em 2001, em 2002 foi quando eu comecei a atuar, né, já na minha clínica, né. Então, tenho 14 anos, né, de clínica, de experiência, fora a residência. Maravilha. E de experiência muita, né, que a gente conhece, falam muito, o seu nome é muito falado em São José do Rio Preto, as mulheres têm um sonho sempre em estar aqui para realizar e ficar cada vez melhor, com a autoestima lá em cima. E o Dr. Roger é referência como cirurgião aqui em São José do Rio Preto, e isso nosso programa, a gente tem que te parabenizar, viu? Eu agradeço, muito obrigado. Agora, me fala uma coisa, uma pergunta assim, hoje você faz várias cirurgias, eu sei que você tem uma especialidade maravilhosa em faces, como a gente já estava falando, e também em outras partes do corpo. Mas uma que eu gostaria de saber, que é uma que me interessa, que é a de mama. Por exemplo, eu gostaria de reduzir a mama, que eu gostaria de tirar um pouco o volume, como seria essa cirurgia, assim, como que aconteceria, precisaria usar prótese ou não, como que o senhor indicaria, como se fosse hoje fazendo uma consulta com o senhor? A dúvida de quando vai se reduzir a mama, de colocar ou não prótese, é uma das dúvidas mais frequentes que eu tenho aqui na minha clínica. Porque hoje é muito comum, né? Parece que toda vez que você vai fazer uma cirurgia plástica da mama, naturalmente você já tem que colocar uma prótese mamária também. Mas não é bem assim. Veja bem, tudo vai depender do tecido mamário. Se você tem um tecido mamário firme, bem estruturado, só a redução mamária, né, ela vai já te proporcionar uma forma adequada e um tamanho adequado. E vai dar sustentação. A mama fica muito bonita. Na verdade, nós vou estar usando o próprio tecido mamário seu, sem necessidade de colocar uma prótese, no caso. Agora, existe alguns casos
Hoje é muito comum, nos casos, por exemplo, principalmente das pacientes pós-cirurgia bariátrica, onde o tecido mamário, com a grande perda de peso, ele acaba sofrendo muito, ele acaba se desestruturando muito, certo? E aí ele não dá sustentação, né? E nesses casos é indicado, né, além da remoção de pele, também se remove um pouco desse tecido mamário, né? Que é um tecido que realmente ele não dá sustentação, e aí sim é introduzido prótese mamária, que aí eu vou conseguir dar uma firmeza maior nessa mama, entendeu? E vou conseguir montar essa mama, dar uma formação melhor, né, para esse tecido mamário. Olha aí, tá vendo? A nossa dúvida já foi tirada. Eu acredito que muitas mulheres aqui de São José do Rio Preto, nossas amigas que nos assistem aí há mais de 15 anos no nosso programa, também pode vir aqui, ó, vai ficar da hora. Doutor, também tem aquela história da remodelação cirúrgica, que aquelas mulheres, tem algumas pacientes, às vezes chega aqui com a revista assim, igual, tipo, o corpo da Sheila Carvalho, quero ficar igual ela. Tem gente que faz isso ainda ou não? Como é que acontece? Tem algum caso assim? Existe, ainda isso existe. Eu acho que aqui a frequência maior nesses casos é em cirurgias do nariz, que é muito comum, trazer uma foto de uma modelo, tudo, doutor, eu quero o nariz dessa forma. E às vezes mama também, é comum também. Isso também. E nesses casos, é claro, eu sempre observo, vejo, porque de qualquer forma me dá uma ideia do que a paciente está pretendendo, ou o paciente, né? E se é possível atingir esse resultado que ele está imaginando para ele ou não. E eu sempre aviso que cada pessoa tem uma estrutura, né? Então eu não consigo mudar totalmente uma característica de uma pessoa, por exemplo, você alterar totalmente o nariz. E outra, cada pessoa vai ter uma harmonia com um tipo de nariz, com um tipo de mama, entendeu? Não sei se vocês já viram até alguma vez, isso em alguns jornais já passaram, uma montagem, por exemplo, tentando pegar considerado o nariz mais bonito de uma pessoa, sim, com a boca mais bonita de outra, com os olhos de outra, e realmente a figura que fica é horrível, né? Para dar só para ilustrar um pouco o que eu quero dizer. Então, cada um tem uma característica, e essa característica, em cima da característica, né, de cada pessoa, que eu vou trabalhar para conseguir atingir o melhor resultado. Doutor, me fala uma coisa. Hoje o senhor está aqui nesse consultório, um endereço maravilhoso aqui na Redentora, um ambiente agradabilíssimo, e eu falo assim, e sempre se reciclando, o senhor não para. Está sempre lá, indo buscar coisas novas, está sempre estudando. Eu falo assim que não para, né? Na área de vocês não tem como parar. Não é possível parar, porque sempre tem alguma novidade, né? Então, todos os congressos, todos os cursos, sempre são apresentados novos casos. Então, é importante essa reciclagem, né? É importante essa participação frequente, esse acompanhamento. E aí, é claro, cada caso, às vezes, por exemplo, em cima de uma cirurgia, de uma técnica que eu já utilizo, às vezes eu venho acrescentar mais alguma coisa, modificar alguma coisa aqui, alguma coisa. Isso, exatamente, isso sempre só vai trazer o quê? Só benefício para o paciente. Sempre alguma coisa a mais, né, que vai estar acrescentando. E tem também algumas coisas que a gente vai abandonando, né, deixando como tudo, né, uma evolução, nada para. Bem, hoje nós vamos ficando por aqui com o Dr. Roger Zanovello Bueno, que foi um maior prazer conhecer ele hoje um pouquinho mais e também levar uma dica para você em casa de viver bem. Isso é muito bom, viver bem e com saúde. É o que o Dr. Roger passou. Ele vai deixar também um alô para você que está aí querendo uma dica especial no nosso programa hoje, doutor. Para quem está nos assistindo, que está pensando em vir fazer uma consulta, quero fazer isso, dá uma dica assim para ela, o que é que ela deve fazer? Vir ou ficar em casa só esperando? Bom, eu sempre digo, se você tem interesse em realizar uma cirurgia plástica, se
você tem alguma coisa que você esteja insatisfeita ou insatisfeito, você tem que procurar um profissional, sem medo, né? Tem que vir, ter uma conversa realmente franca, realmente dizer tudo aquilo que está te incomodando, né? E escutar, ver juntamente desse profissional o que pode ser feito, né? Em cada caso, né? Não tenha medo, é apenas uma conversa.